E aí, gente, beleza? Como se não bastasse os limites da questão anterior, vamos fazer mais três aqui, olha só. Seja A esse limite, B esse limite, C esse limite, então o valor de... Aí a gente tem que achar A, B e C, resumindo. Depois fazer uma continha com eles, mas é o de menos. Então, eu vou ser do contra, e ao invés de eu achar A, B e C, eu vou achar C, B e A. Ah, por que, Casanova? Porque eu quero. Porque, na verdade, por dois motivos. Um, porque eu quero, segundo, porque eu posso. Brincadeira. Vocês vão ver que o C é mais simples que o B, que é mais simples que o A. Então, o C é limite. A gente sabe que o seno de qualquer coisa, no caso, o seno de 1 sobre x menos 1 ao cubo, é uma função ilimitada. O que eu quero dizer com isso? O seno, independente de quem seja, pode ter infinito lá dentro. Vai variar entre menos 1 e 1. Não tem como o seno adquirir um valor maior ou menor do que esses. Então, quando você tem limite quando x tende a 1 dessa bagaça aqui. Esse termo aqui, ele é limitado. Ele está entre menos 1 e 1. Tá, Casanova, e o que isso me interessa? Isso te interessa pelo seguinte. Se você pegar só esse primeiro termo, quando x tende a 1, esse cara tende a zero, né? O limite quando x tende a 1 desse cara é zero. Então pensa, você pega o limite de uma coisa que tende a zero vezes uma coisa que é limitada, está entre menos 1 e 1. Isso dá zero. Porque, veja bem, você tem o limite de um produto e você sabe que o limite de um dos termos é zero. Qual é a única forma desse limite não dar zero? É se o outro cara der mais ou menos infinito. Que você ficaria com uma indeterminação de zero vezes infinito. Só que não é o caso. Nesse caso aqui você tem zero vezes uma coisa que varia, mas é limitada. É limitada entre menos 1 e 1. Então eu sei que o produto dessa coisa é zero quando x tende a 1. Beleza? Então eu posso dizer que C é zero. De cara. Tá bom? Beleza? Então veja que A elevado a 3B menos C, você já pode ignorar esse menos C. Só precisa saber A e B mesmo. Tá. Daí o B. O B eu já vou escrever assim por quê? Repara que quando x tende a zero, mas pela direita, pela esquerda, tanto faz. Nesse caso, tanto faz. Nos dois casos, o x vai estar tendendo a zero, que quando você substituir aqui no lugar do x, vai dar menos 2 e aqui menos 2. Então, vai ser negativo o que está dentro do módulo, quando x tende a zero. Então, você inverte os dois. Por isso, eu inverti 2 menos x ao quadrado menos 2 menos x. Tá? Dividido por x que está aqui embaixo. Quando você faz essa conta, você fica com x menos x ao quadrado sobre x. X menos x ao quadrado sobre x é 1 menos x. O limite disso, quando x tende a zero, é, é o próprio 1. Beleza? Opa, perdão. Tá bom? Então, b é igual a 1. E para o a, vocês já estão com o dedo coçando, né, para aplicar o L'Hopital, né? Eu sei. E o a é o momento de você aplicar o L'Hopital. O L'Hopital vai te salvar. Limite quando x tende a zero dessa bagaça aqui. Claro, para você poder aplicar o L'Hopital, você tem que ter uma determinação. Se você joga zero no lugar do x, você obtém zero em cima, zero embaixo. Então, beleza, pode aplicar o L'Hopital. Quando você aplica, é limite da derivada do numerador sobre a derivada do denominador. A derivada do numerador vai ser 2 terços vezes o x mais 3 elevado a menos 1 terço, menos zero, porque a derivada de constante é zero. E a derivada do x é 1. E aí esse cara daqui, 2 terços vezes x mais 3 elevado a menos 1 terço. Quando você põe o zero aqui, fica 2 terços vezes 3 elevado a menos 1 terço. E eu vou deixar assim justamente pelo seguinte. Eu não quero a elevado a 3b menos c. Então a elevado a 3b menos c é a ao cubo. Por quê? Porque c é 0 e b é 1. Elementos neutros de suas operações. Então a ao cubo é igual a 8. Por que 8? Porque é 2 ao cubo, dividido por 3 ao cubo, autoexplicativo, vezes 3 elevado a menos 1. Por que 3 elevado a menos 1? Porque é o 3 elevado a menos 1 terço elevado ao cubo. Então fica 8 sobre 3 ao cubo,
vezes 1/3, certo? Isso então te dá que o cara que ele pede é 8 sobre 3/4, letra A de amor. Beleza? Então é isso. Essa questão eu sinceramente já acho mais. É, fácil é forte, mas ela é mais fazível, vai. Tipo, é mais acessível, pelo menos. Porque, por exemplo, o A você sabe fazer de cara porque é L'Hopital. E quando você acha 8 sobre 3/4, pô, cara, me dá um. Sabe, a chance de se letra A é muito grande. Se você já achou isso aqui, qual é a chance do B ser 1 e C ser 0? É possível, sabe? E a análise do B eu acho também bem tranquila de você pensar. É mais o C, que é uma jogada um pouquinho mais pesada, mas também, se você achou o A sendo esse cara e achou o B sendo 1, pô, cara, o C é 0, não é possível. Não é possível, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido e vamos para a próxima.